Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalite. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Fisiortopedia. E hoje eu tô aqui com o meu parceiro, né? Troquei, né? O parceiro, cansei do Rafa. Tô aqui com o meu parceiro Bruno Gruninger para a gente conversar de algumas coisas esportivas, né? O Rafa fica nesse mundo da dor aí. Então, tô trazendo o Bruno para trazer novos ares, novos papos, novas piadas, né? Então, para não ficar no clichê do Rafa falando sobre as quantidades de branco que existem por aí e todas as heurísticas que ele sempre falou. Brincadeiras à parte, estamos aqui hoje também com um convidado super especial. Faz tempo que a gente não falava com ele, a gente está aqui cheio de novidades, então a gente estava aqui nos bastidores falando um pouquinho, atualizando, né? E também falando que o Yuri ele faz parte aqui tanto do programa e vai fazer parte do nosso cronograma aí da pós de esporte e atividade física, que eu e o Bruno estamos a milhão trabalhando nisso, está dando um belo trabalho. Espero que o Bruno não canse de mim, porque é reunião atrás de reunião. Então a gente está aqui ralando firme, né? Mas vamos que vamos. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Yuri. Tudo certo por aí? Tudo bem, Fuco? Para mim sempre um prazer poder estar aqui com vocês. E junto com essas duas feras, né? Fuco e Brunão, são duas referências aí dentro da fisioterapia e para mim é sempre bom e sempre muito agradável estar podendo discutir e trazer as novidades que a gente tem aí feito nesse meio maluco que é o esporte. Muito bom, muito bom. E Bruno Gruninger, tudo bem, Brunão? Tudo jóia? Olá, pessoal, tudo bem? Eu ia começar falar, meu nome é Rafael Krasikialait, mas daí o Fuco já estragou a minha entrada. Então, a gente está trabalhando bastante na pós e acho que você usou um adjetivo bom. A gente está tendo um belo trabalho e um trabalho belo também, né? Acho que tá ficando legal. Em breve a gente vai poder mostrar aí. Estou ansioso pra caramba para a gente conseguir continuar com esse projeto, né? Tá bem legal de construí-lo. Muito bom, E é um muito prazer estar aqui com vocês dois, como sempre. O bom de falar com o Yuri é que a gente se atualiza de todas as fofocas dos bastidores, né? De cada vez que a gente conversa com ele, ele está fazendo uma coisa diferente. Isso é muito bom. muito bom, muito bom. Então o Yuri tá no quadro novo do Tititi, do Fisiortopedia aí. Depois a gente vai falando das novidades. Bastidores do mundo da física esportiva. Aproveitando, Yuri, se apresenta um pouquinho, fala um pouco do teu repertório, principalmente com a parte esportiva, né? Que não Boa. sei se todo mundo sabe. E se puder, conta aquela novidade lá que a gente, no episódio, se a gente corta, né? Então, por favor, Yuri. Boa. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, né? E aí, sou de Maceió. Então, 2011 foi quando eu me formei lá. E logo na sequência, fui para São Paulo, onde fiz especialização, na sequência o mestrado, doutorado, toda essa parte acadêmica, né? Então, 2019 foi quando acabou todo esse processo acadêmico aí, né? Burocrático, né? Que a academia não se acaba nunca. Mas... Então, 2019 foi quando eu finalizei meu doutorado. E aí, nesse meio tempo, eu nunca abandonei a área clínica. Então, essa parte de envolvimento com esporte vem desde a época da graduação lá. Então, Uhum. em 2009 foi quando eu comecei dentro da faculdade, estagiando no saudoso Corinthians Alagoano, com um grande amigo que não está mais com a gente, que é o professor Carlos Brolo. E aí foi onde me abriu mais um pouco a mente, né, dessas condições de estudar e estar dentro da fisioterapia esportiva. Então, logo na sequência, me formei, fui para São Paulo, 2013, 14 ali, quando estava já no mestrado, foi quando surgiu a oportunidade, juntamente com o professor Flávio Brick, que com certeza vai estar aqui com a gente, né, dentro Sem dúvida. do contexto aí da pós, me convidou a fazer parte do time lá de fisioterapeutas, que o Fulco também participou, na seleção feminina de futebol. Então a gente ficou ali, fiquei até 2018,
foi quando a gente foi para a Bélgica lá para fazer a parte do doutorado. Enfim, voltando para o Brasil, eu tive uma experiência no futebol profissional masculino na Série B com o Oeste. Então, 2020 eu fiz a temporada com eles lá. E terminou que, pelo acaso aí da vida, eu decidi focar um pouco mais na condição clínica, estudar um pouco mais, voltar para a área mais acadêmica e voltar a dar aula. E aí, como a gente é sempre um inquieto nesse contexto, no final do ano passado, na verdade, no começo do ano passado ali, tive a oportunidade de passar no processo seletivo para a Confederação Brasileira de Rugby. E aí eu voltei novamente para o alto rendimento, né? Uhum. Então, estou com os caras lá, e aí vem a novidade, né? Agora Que a gente tá é, com silêncio que talvez a gente possa cortar, talvez não. Então, Yuri, agora fala a novidade. e aí vem essa novidade aí que foi passando o processo seletivo para o Bahia. Então, a gente está gravando hoje numa quinta-feira, antes do lançamento. Então, hoje à noite estou embarcando para assumir lá. Então, é isso. Então, agora eu retorno para o futebol, justamente em um time de Série A, né? Uhum. Dentro de processos aí ah, que parecem ter bastante vigor, né? Então, a responsa, o sarrafo sobe um pouquinho mais. Então, é isso. Então, a vertente do meu cotidiano aí de esporte, talvez não, vai mudar completamente de novo. Então foi futebol no começo, dá uma pausa, estuda, volta para o futebol de novo, uma outra pausa, futebol masculino que tinha sido uma outra novidade, volta para o Uhum. rugby, e aí tem que reaprender tudo de novo, porque é um esporte que eu nunca tinha tido contato, então foi um ano que eu tive com os caras lá, que era aprendizado diariamente, Uhum. desde como segurar uma bola até regras específicas para saber como é que funciona a modalidade. E agora retorno para o futebol, talvez com expertise um pouco maior, Uhum. que é alto rendimento. E aí agora é agregar dentro de um time lá que é super competente e agora trabalhar mais para que a gente consiga manter esse time aí no alto nível. Legal, legal. E eu acho muito bacana a história do Yuri em vários aspectos, né? Além de acompanhar de perto, né? E a gente sempre fica orgulhoso pela sua conquista dos amigos. Mas é uma história muito comum dentro da fisioterapia esportiva, né? Onde ela não é nada linear, onde as coisas não vão simplesmente crescendo e do nada você está em lugares, né? Então, assim, o Yuri foi contando ali, vai, volta, fez o doutorado, né? Que eu acho que é um perfil que agora está cada vez mais comum, e eu acho que a Sonaf está fazendo bastante esse trabalho da parte científica, está sendo agregada e valorizada dentro da fisioterapia esportiva. Então, acho que são alguns frutos que estão se espalhando aí, muito bacana, né? Lembrando que lá no Bahia também a gente tem a Natália Bittencourt fazendo todo o trabalho de departamento, então é uma coisa super bacana aí disso, mas isso vai ser história para os próximos episódios, Yuri. Então, por enquanto, a gente está aqui no rugby, e vou aproveitar e vou pedir pro Bruno até falar como que ele chegou no rugby, porque o Bruno também, eu sou o único aqui que não sei de nada do rugby, só que tem uma bola lá que ela é diferente do futebol. Então, Bruno, por favor, fica à vontade. Antes disso, Foucault, duas coisas que a gente sempre comenta, até internamente, que eu acho que é legal de ver, né? Fisioterapeuta esportivo, ele não é de um esporte só, e a gente tem Uhum. capacidade para aprender e para se moldar dentro do que precisa e dentro das oportunidades que vão surgindo, né? Tá aí o Yuri, prova viva disso. Total, total. E, né? E uma outra coisa que todo mundo sempre pergunta, mas como que é? Como que entra? Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem solidificando aí processos seletivos bem, bem rígidos e processos que vêm funcionando bem, né? E o Uhum. Yuri, eu sei de outras histórias que ele já participou de outros processos seletivos também, e isso é legal da gente perceber no esporte, né? Porque todo mundo tem um pensamento de que é indicação, de que está lá, né? E hoje em dia a gente está vendo que isso está mudando bastante. Eu acho também que é mais um mérito da Sonaf nisso tudo, né? Boa, boa. Eu dentro do rugby, eu comecei também por acaso, né? Quando eu me formei lá em São Carlos, eu comecei a trabalhar numa clínica, na Fisioedicina, Uhum.
E nessa clínica, o proprietário dessa clínica, ele era um fisioterapeuta da seleção de rugby na época. É o Uhum. Jean. Jean é um cara referência profissionalmente para mim, e ele é um cara famoso aí no meio do rugby, né? Mas é um cara mais das antigas. E ele era presidente do time de São Carlos na época. E a clínica tinha uma parceria com o time de São Carlos. E aí um período ele ia ficar viajando com a seleção, né? Ele ia ficar acho que 2, 3 meses em Hong Kong, numa gira que a seleção estava fazendo. E ele falou, Bruno, você vai ter que ficar aqui na clínica e tem os meninos do rugby também para você tomar conta. É lógico que o time é um clube amador, mas a gente participava na época de Campeonato Paulista, né? Principalmente, tinha uma Copa do Brasil, tinha os jogos regionais, e eu acabei me envolvendo com esse meio a partir disso. Aí eu fiquei 3 anos no rugby de São Carlos, Uhum. Massa. acabei participando de um título muito importante na época, que foi o acesso para a primeira divisão, né, do Campeonato Paulista. E é um esporte que acho que quem começa a conhecer se apaixona, assim, né, principalmente pelos valores que ele tem. E uma coisa que eu sentia muito forte, assim, era aquele lance, todo mundo fala, né, a família escolar e não sei o quê. Isso eu sentia muito no rugby. Eu não sei se Uhum. era principalmente porque a gente estava no esporte amador, então todo mundo trabalhava durante o dia e ia para o treino à noite, e aquilo era meio que uma diversão para todo mundo, então isso era uma coisa. E eu acho que o esporte também tem algumas características que fortalecem essa união e cooperação aí, né? Então é um esporte que você vai ver, Fuco, no final do episódio, você vai falar, putz, acho que eu vou jogar isso. Eu nunca joguei, tá? Mas você vai querer se envolver com a modalidade. Eu não jogo porque eu tinha medo. Mas você vai querer se envolver com a modalidade, porque é muito legal mesmo. Massa, massa. Eu vou ver se meu chassi de grilo permite fazer isso, né? Então acho que eu preciso dar uma malhadinha um pouquinho mais, assim, para aguentar esse tranco. Mas vamos começar do começo. Eu literalmente sou ignorante nesse assunto. Yuri, me fala aí as particularidades que você acha importante da gente saber, para quem é leigo também do assunto. O que que é importante saber sobre o rugby, né? Acho que é as regras principais, como funciona, né? Depois o Bruno pode complementar algumas coisas. Então vamos começar do começo falando da própria modalidade. Então, por favor, Yuri. Boa, perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto, e que eu começo sempre as aulas, quando eu vou falar um pouco de rugby, é que quando a gente levanta a questão de o que é rugby, a maioria do pessoal vai dizer que o rugby é o futebol americano sem proteção, né? De certa forma, isso é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, né? A gente tem que levar em consideração que o rugby ele tem suas particularidades, referente a contato, tem suas regras referente a contato também, então não é qualquer contato, não é pancada na cabeça que vai, enfim, associado a isso, tem duas modalidades distintas hoje dentro do rugby, né, que é o rugby de sevens e o rugby de 15. Então, o rugby sevens é a modalidade olímpica que a gente tem hoje, o rugby de 15, o rugby union, é o rugby que a maior parte do pessoal conhece aí dentro dos filmes, né? Lá, África do Sul, enfim, todo aquele lá, 15 pessoas jogando em cada lado ali, né? E você falou aí do chassi de grilo e tudo mais. Uma coisa que eu curto muito do rugby é porque o rugby é um esporte altamente democrático. Então, é um cara que, se a gente pensa hoje no contexto de sociedade, ele abrange o cara que é alto, o cara que é baixo, o cara que é magro, o cara que é forte, o cara que é mais gordo. Eu Enfim, já vou vai aquecer ter, aqui. vai ter aí o seu papel, Mas, tá? Então, pegando o gancho do que o Bruno falou, realmente, né, o rugby ele traz essa condição de pertencer a um grupo, né? Aqui no Brasil ainda existe muita tradição, então eles são muito clubistas ainda, né? O cara uhum. começou em um clube, ele vai nesse clube até o final, né? Hoje tem mudado um pouco, né? A gente entende aí as necessidades, principalmente do atleta profissional, então tem se profissionalizado um pouco mais, então tem grana entrando e isso tem mudado um pouco. Então a gente começa a ver transições de atletas dentro dos clubes aqui que tem maior destaque no nível nacional. Bom, e aí pensando em regras clássicas que foi me passado logo no começo, primeira regra clara e que diferencia completamente lá do futebol americano, né? Fazendo sempre esse paralelo aí que é o que a gente consegue mais visualizar. O futebol americano ele tem muita ação que vai à frente,
né? Uhum. Já no rugby, não. Os passes, eles precisam ser feitos da linha da bola para trás, né? Exceto em alguns movimentos que a gente consegue perceber com o chute. Então, Uhum. a única forma de eu conseguir avançar a bola à frente da linha dela é quando eu chuto essa bola. Se eu quero fazer passe com as mãos, que é o mais comum, esse passe ele tem que sempre vir atrás da linha da bola, né? O contato, ele é permitido, ele é quase que obrigatório, mas Uhum. tem uma linha que parte ali da região abaixo da região peitoral. Então, tudo que é contato acima dessa área é dado penal, e a partir disso, o time perde a posse de bola, né? Então, tem todo esse aspecto aí de cuidado e tudo mais. Ah, associado a isso, o rugby ele tem formações que são fixas, né? Uhum. Formações que o jogo para, o pessoal forma, e a partir disso o jogo retorna novamente. Três formações que são clássicas para que a gente consiga perceber. Para mim, a mais bonita de todas, feito pelos caras que fazem ali o que a gente chama de forwards, né? O pessoal mais forte, os mais gordos realmente do time, onde faz mais força ali, que é o Scrum, né? O Scrum são 8 caras que fazem formações em 3 linhas, né? A primeira linha é formada pelos pilares e o hooker no meio, que é o cara que está liderando esse Scrum. Vem os segundas linhas que fazem o papel de tracionar essa primeira linha à frente para ganhar espaço. E os terceiras linhas que fazem ali a formação de controle para que esse Scrum ele não se espalhe muito, bem como se tiver alguma fuga do time oposto ali, ele consiga fazer essa captação e voltar ao jogo normal. Então, essa é a primeira formação. A segunda formação, que a gente consegue perceber é o line, nada mais é do que o lateral. E ali, dentro da seleção agora, quem me ensinou muito de line foi o analista de vídeo, o Walter, né? Que quem lidera também o line, quem faz o lançamento do line, na maioria das vezes, é o hooker. Então, o Valtinho, ele é hooker, né? Então, ele foi hooker da seleção e hoje Uhum. atua em um dos clubes aqui de São Paulo. E é uma ciência, cara. Porque os códigos, eles são dados ali para o Uhum. hooker que vai lançar e simplesmente, muitas vezes, quando o líder do line, né, o cara que vai chamar para o lançamento do line, ele percebe que está tendo movimentação do time oposto ali para que retome a bola, ele já mete um cancela ali e muda completamente o que está sendo feito. Então, realmente é uma ciência ali do que está acontecendo, né? E outra formação é o que a gente chama de mall, né? Que Uhum. nada mais é do que quando é lançado uma bola do line, ou muitas vezes uma bola que está meio viva ali, e 2 ou 3 jogadores eles meio que se filiam ali na bola e começam a empurrar. O outro time ele tem que fazer uma ação contrária de evitar com que esse mall ele vá antecipando. Ou seja, o rugby nada mais é do que uma conquista de território eterna, né? Uhum. Só que muitas vezes, para conseguir ganhar território, tem que jogar a bola para trás. E aí vinha acelerado para fazer isso. Quem Uhum. faz muita ação de aceleração e quebra de linhas, que a gente chama, são os backs. São os caras mais rápidos, muitas vezes mais longilíneos, né? Mais com características de corredores velocistas. Então, tem muito dessa característica aí. Então, basicamente, dentro do rugby, 2 formações que vão estar sempre acontecendo, uma formação dos forwards, dos caras mais fortes, uma formação dos caras mais rápidos, que são os backs vindo mais atrás. Então, um esporte totalmente democrático, que tem muita cultura e que, no Brasil, eu acho que a ascensão está começando agora. Então, Massa. está tendo mais possibilidade, enfim, todo esse contexto. Boa. Isso Quer complementar alguma coisa, Bruno? O rugby ele tem uma característica, principalmente pela forma que é jogado, né? Que é um jogo muito intenso e até visto como muito bruto. Mas fica evidente aí na fala do Yuri, né? Que é um jogo altamente estratégico também, né? Uhum. Isso é Sim. muito legal da gente perceber. Porque parece que é só solta a bola lá e deixa todo mundo se matando, né? E não é, pô, muito pelo contrário, né? Um jogo altamente. É legal a gente perceber também, dentro dessas falas aí, o Yuri foi falando das formações, das posições, e para cada grupo, né, sejam as formações, sejam as posições, a gente vai ter lesões que costumam aparecer principalmente para esses caras, né? Então é Uhum. legal a gente entender que
a gente precisa entender um pouco do jogo, a gente precisa Claro. entender da técnica que está acontecendo e de todas essas formações, para saber onde que você vai ficar olhando, o tipo de lesão que você vai ficar, que você espera que aconteça, né, que pode ser que aconteça ali, então é muito legal a gente observar quão complexo é, né. Uhum, E tem uma outra coisa também que ele falou que a gente tem o 15 e tem o séries, né, que é a uhum. modalidade olímpica e que também tem características diferentes, relacionadas às lesões, né, Yuri? Massa, massa. E eu acho bem interessante, né? Eu acho que são, para muita gente vai ser novidade, para mim é totalmente novidade, assim, várias nomenclaturas, né? E pela fala do Yuri, como o Bruno falou, é um grande xadrez, assim, onde você tem muita estratégia mesmo para conseguir um objetivo específico. E eu acho isso extremamente bacana e essas particularidades em relação à posição, demanda e lesões, eu acho que é a grande questão também, que é o nosso papel, né? A outra coisa que eu acho bem bacana, o Yuri já falando com ele em alguns momentos, né? É a particularidade dos atletas hoje do rugby, né? Onde o Yuri estava fixo na seleção, né? Ele tinha uma rotina totalmente diferente do que a gente tinha de seleção e que o Bruno teve num clube específico, né? Num time específico. Acho que é bacana falar um pouquinho do seu papel como fisioterapeuta da seleção, o que que tinha assim de diferente. Depois o Bruno pode falar particularidades do clube, se era a mesma coisa ou se tinha alguma coisa que mudava em relação a isso. Então, como que era a tua atuação lá, Yuri? Perfeito. Bom, hoje em dia, realmente, a seleção brasileira de rugby, ela tem uma formação permanente, né? Pelo menos sua base, ela está permanente, porque hoje tem alguns jogadores que estão jogando no nível internacional, então estão fora. Esses caras, eles Uhum, chegam quando são convocados para fazer as competições, enfim. Mas hoje em dia a gente tem um padrão ali de quase 40 atletas que ficam em treinamento constante, tá? A rotina, uma rotina diária com esses uhum, caras aí, onde basicamente o início do dia era feito junto com a fisioterapia e a medicina, onde se passava toda uma revisão com eles, eles passavam o que a gente chama de Wellbeing, né? Eles respondiam um questionário para entender como é que eles estavam, se estavam sentindo alguma queixa, e a partir disso entravam lá no padrão de treinamento deles, que na maioria das vezes entrava com academia e depois ia para treinos específicos, né, de rugby, dividido nas unidades inicialmente, então treinava os backs, as ações dos backs, os forwards, as ações dos forwards, isso daí dentro da academia também, e depois juntava todo o grupo para fazer o treino geral aí desses caras, né? Ah, isso acontecia de segunda a sexta-feira, uhum, assim, né? Na verdade, de segunda a sexta-feira, ah, onde eles treinam pela manhã. Então, a seleção ela tá instalada em São Paulo, lá no Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, NAR, né? Então, uma puta de uma referência que a gente tem aí de preparação física, enfim, todos esses aspectos. Ah, e a físio ela se encaixa em alguns momentos, né? No momento inicial, como falamos, ali na parte de avaliação, depois com os momentos de preventivos, os momentos de uhum, exercícios preventivos que aconteciam juntamente com a academia. Então, cada atleta tem o seu perfil, tem o seu papel ali, já moldado, baseado nas avaliações de pré-temporada que a gente fez. Então, media o perfil de risco e a partir desse momento já começava a intervenção individual. Então, cada atleta tinha seu treinamento, tinha sua parte preventiva individualizada. Isso foi um marco que a gente conseguiu implantar nesse último ano, uh, juntamente com o feminino. Então, eu estava dentro da seleção masculina, né? O feminino também começou a fazer essa implementação, que é super importante e que tem crescido bastante, né? Depois disso, se tivesse algum atleta que estava lesionado, que estava com alguma queixa específica, a gente controlava o treinamento dele lá, então, juntamente com a preparação física. Então, essa relação aí de transdisciplinariedade sempre acontecia. uhum. Então, esse contato direto com a preparação física para entender, né, que momento do treino esse cara ele vai ser retirado ou será que ele vai ser retirado full, né, do treino. Então, tudo isso fazia parte da rotina lá, bem como também fazer o retorno dos atletas que estavam fora por uma lesão, uma cirurgia, algo desse contexto. Então, sempre tinha essa parte de campo que a gente tinha que estar fazendo esse retorno aí mais forte, mais evidente, né? Perfeito, perfeito. Alguma diferença Yes. na tua rotina lá, Bruno? Todas, basicamente. Eh, pensando, né, era um clube amador, né, ainda é um clube Uhum, amador.
Então, por exemplo, os dados que eu tinha da época, né, até fiquei checando eles hoje para ver se era isso mesmo, mas esses atletas, quando eles estavam lá, eles treinavam entre campo e físico, Uhum, em média aí de 5 a 8 horas por semana, ou seja, o que eu treinava na semana, cada um deles era que o Yuri acompanhava basicamente em um dia, né, em uhum, 2 períodos de treino. Acho que esse é um primeiro ponto bastante diferente. A parte de rotina, né, a gente só conseguia ter algo parecido com uma rotina de começo, meio e fim, quando a gente estava nas giras, né, quando a gente estava fazendo alguma viagem. Que aí a gente ficava mais tempo, com o atleta, e aí conseguia pescar várias informações. A parte de academia, principalmente, né, tanto de academia e de prevenção. Por mais que a gente orientasse e que a gente montava treinamento preventivo para os atletas, a gente não conseguia fazer o controle de como que ele estava ou não realizando aquilo, principalmente academia, a gente sentia uhum, muita falta. Mas também tinha coisa parecida, né, como os treinadores eram, isso é uma característica que eu acho que é da modalidade também, né, os treinadores eram muito próximos da fisioterapia. E se eu falasse, ó, esse aqui vai jogar 5 minutos e esse aqui não vai jogar, os caras respeitavam, e esse lance da transdisciplinaridade aí que o Yuri estava falando acontecia bem, a gente conseguia fazer isso legal, até a ponto do treinador perceber, falar, ó, esse atleta eu acho que está acontecendo alguma coisa, vamos separar ele aqui para o Bruno conversar um pouco mais a fundo. Então, isso a gente conseguia fazer de uma maneira parecida com o Yuri. Eh, mas acho que aqui a grande diferença é que era uma modalidade, um esporte profissional e um uhum. esporte amador, né? Um clube amador e a seleção com características mais profissionais, né? Então acho que isso diferencia bastante onde a gente estava. Perfeito. E eu acho muito bacana essas discussões, né? Eu e o Bruno, a gente estava elaborando, em breve a gente vai fazer um curso aí de fisioterapia esportiva, né, na STAR, e eu acho que são as questões que a gente tem que olhar para todos os esportes, atletas, entender muito bem contexto, demanda, se é, né, a questão, como esse cenário do rugby, eu acho que é assim como a gente conversou com a Shalimar, né? Os esportes de areia, eles estão numa outra vibe, numa outra hype, o rugby tem um crescimento um pouquinho mais na paralela aí, né, correndo, e aí a gente tem que analisar algumas coisas semelhantes, mas a gente vai encontrar cenários diferentes. Então a gente vai ver quantidade de carga horária, a gente vai ver esse profissionalismo, essa dedicação para cada um, se é a fonte de renda principal, né? O Yuri falou que muitos deles não trabalhavam exclusivamente com rugby, então imagine você ser de alto rendimento e depois você ter que ir para o seu trabalho, né? Então isso é uma coisa extremamente difícil, complexa. E trazendo um pouquinho da nossa experiência com a seleção, é muito diferente, porque quando a gente ia para algumas convocações, a gente ficava 2 semanas, um mês. Então era um período que a gente não tinha controle do que as meninas faziam fora, e depois vinham algumas consequências, e tem sempre algumas coisas que acontecem nesse meio do caminho, né? Então são muitas particularidades muito específicas. E aí, indo para essas especificidades, né? Falando de lesões, né? Como que é? O que que aparece mais lá, né, Yuri? Era toda hora um ombro luxado, toda hora fazendo redução. O que que tinha lá, né? Muito sangue correndo. O que que tinha de principal lesão, assim, no rugby, que vocês tinham de rotina? Enfim, isso é uma coisa que talvez por estar no nível um pouco mais alto, né? Então, o cuidado e o controle de técnica influencia diretamente na qualidade e como essas lesões elas aparecem, né? Eu gosto de ressaltar muito a importância da World Rugby, né? Que é talvez a entidade maior que a gente tem aqui dentro do rugby mundial, é ela, né? E ela traz um papel educativo muito grande com relação a isso, tá? Então, eu acho que um ponto importante da gente tentar entender é que os atletas eles precisam de cursos para poder jogar. Então, eles não só precisam saber de regra, eles precisam saber de regra também. Isso influencia diretamente na condição de lesão que isso vai acontecer, né? E junto disso, a World Rugby ela tem um cuidado muito grande de contabilizar todas as lesões que acontecem dentro do cenário da temporada. Ou seja, agora a temporada possivelmente deles vai estar acabando, que é sempre a temporada parecida com o futebol europeu, sabe? Então vai acabar a temporada 2022, 2023. E eles sempre lançam um paper
com relação, trazendo essas condições de lesões, né? Quais são as lesões mais comuns dentro do rugby union, né? Que é o rugby 15, ou dentro do rugby sevens, masculino, feminino, adulto, juvenil, enfim. Trazendo um pouco para o que a gente consegue perceber, a gente consegue visualizar muito claro duas faixas de lesão, né? A faixa dos backs, novamente, aqueles caras que são mais fortes, ou que são os caras que são mais rápidos, mais longilíneos, tem características de corredor. Esses caras, eles apresentam muito mais as lesões musculares, bem característica do atleta corredor, né? Então, as lesões de posterior de coxa, de panturrilha, são muito evidentes com relação a isso. Já os forwards, os caras que têm mais contato, então, muitas vezes, problemas relacionados a ombro. Então, lá a luxação acromioclavicular, lá, se não tiver, você está errado, né? Pelo contato ser muito constante, direto ali na região, então termina que sempre vai surgir uma LAC ou reagudizada ou uma nova LAC, né? Então, essas lesões de membro superior, né, de contato e tronco é muito comum. Então, quando a gente pensa nos backs, a gente pensa em lesões musculares. Quando a gente pensa nos forwards, lesões de membro superior e tronco muito mais voltados ao trauma em si, né? Uma coisa que me surpreendeu positivamente, né? Eu falei, cara, os caras treinam em campo sintético, uma condição mais dura ali, né, de treinamento. Possivelmente as lesões relacionadas ao compartimento do joelho vai acontecer muito. E, por incrível que pareça, não é tanto. Talvez pela ressalva que eles tenham dentro do papel de academia. São Uhum. caras que são muito fortes, né? Então, ontem eles estavam fazendo um treino mais voltado à força mesmo, né? Tá no meio de uma temporada ali. Então, tem caras lá que agacham por 200, 220, 240 quilos, fazendo 2, 3 repetições. Uhum. Então, se a gente transfere isso, vamos somar aí que 8 caras fazem 200 quilos no agachamento, quando eles vão lá para o Scrum, esse Scrum ele tem 1,5 toneladas empurrando. Então, imagina você receber esse impacto aí de 1,5 toneladas vindo de 8 caras, né? Então, não é isso. Então, é aquela coisa. Se a gente joga no papel da ginástica, né? E aí, novamente, a gente querer um único fator tá causando uma lesão, Uhum. a gente começa a voltar a toda aquela coisa que a gente estava vendo antes. Não é o cara lá da ginástica que tem dor no ombro que ele vai ter um deltoide fraco, um posterior ou a musculatura periescapular fraca, né? Sim, com Cara, certeza. se aquele cara tá fraco, meu Deus do céu, era pra gente viver com dor no ombro eternamente, né? Se fosse somente um fator ali causando tudo. Então, quando a gente pensa lá voltando para o rugby, tem esse fator de força que é muito trabalhado e muito incentivado dentro deles, né? Então, por isso que talvez essas lesões articulares não apareçam tanto, tá? E claro, sempre vai ter aqueles casos absurdos, né? Uhum. Então, aquelas fraturas que têm uma energia muito grande, porque imagina, é um cara de 120 quilos que corre e se lança na sua perna. Se você não está preparado, tá com ela fixa, cara, o mínimo que vai acontecer é a fratura, né? Uhum. Então, tem todos esses aspectos aí. Então, o trauma ele é muito comum. Então, laceração de face é uma lesão que é muito comum nesse tipo de jogo, né? Por eles não terem a proteção que acontece no futebol americano de um capacete, muitas vezes, quando eles fazem o movimento do tackle ali, para fazer toda a parte de reposicionamento no jogo, cara, vai sobrar um joelho, vai sobrar uma mão que pega no rosto, enfim. Então, o kit emergência do físio que vai atuar ali no rugby, basicamente ele tem que passar, primeiro, por trazer sempre um OB dentro Uhum. da sua necessaire ali, que começou a ter o nariz sangrando, cara, eu aprendi isso na prática. O OB é a melhor solução para a gente conseguir estancar um pouco o sangue ali. Um kit de gaze ali, porque a gente sabe que face vai ter muito, e sempre a Uhum. vaselina ali para conseguir, depois que estancar, passar ali em cima para a gente dar uma melhorada. E o segredo, que aí vocês podem cortar também, é um bom super bond também sempre ajuda aí nesses cortes maiores. Sensacional, Yuri. Bruno, qual que eram suas queixas principais lá que você enfrentava? Era muito parecida, muito diferente? Como que era? Você sabe que o Super Bonder eu anotei aqui para falar também, mas aí o Yuri já deu o gancho, na hora que eu isso aprendi com o Jean. Uma vez eu vi ele pingando o Super Bonder no Super Cílio, eu falei: "Jean, o que você está fazendo?" Ele: "Não,
A gente põe 3 gotinhas aqui, segura um pouquinho, ó, 0 bala, tá pronto pro Aí isso jogo. me assustou muito nos primeiros dias. Eu falei, cara, não é possível. Mas é. Acontece. Mas você sabe que eu acho que tem uma característica, talvez de ser amador também, mas as queixas principais que eu acabava enfrentando, a primeira, que a gente fez um levantamento disso, isso depois virou um TCC até da Isabelle Belém, na época que eu estava na faculdade, né? 35% das queixas era relacionada à dor lombar. Mas Uhum. a gente só tem que considerar de novo o contexto, né? A Uhum. gente tinha atleta lá que o cara trabalhava numa madeireira carregando madeira o dia inteiro, aí chegava à noite, ele ainda era um FURD, então ele era grandão, pesadão, ainda tinha um trabalho extra ali, então assim, fazia sentido dentro de tudo que ele fazia, ele ter uma queixa relacionada à lombar, né? E as outras lesões acho que acabam ficando parecidas. Lesões articulares relacionadas principalmente a joelho, tornozelo, né? Entorse de joelho, entorse de tornozelo e lesão muscular. Acho que era o que mais acabava aparecendo para a gente. E eu acho que as lesões articulares, né? Não sei se principalmente, mas acho que as lesões, de uma maneira geral, do rugby, elas também vêm muito acompanhadas de erro de técnica, né, Yuri? Uhum. É uma outra coisa que eu acho que é característico da modalidade, né? Então, a gente tem alguns relatos de alguns estudos falando bastante disso, que tanto que quando você consegue ter mais tempo de treinamento, você consegue apurar melhor a técnica dos atletas, a tendência é que tem uma diminuição dessas lesões por conta de erro, né? Maravilha. Inclusive, talvez a lesão mais temida que a gente tenha dentro do rugby, que é a concussão, né? A Uhum. gente entende que a concussão ela tem relação direta com a condição de fadiga desse cara. Se a gente pensa que se eu tenho um padrão aumentado de força de estabilizadores de cervical, eu tenho a diminuição da concussão, o contrário também é verdade. Por mais que eu esteja forte, muitas vezes as concussões elas acontecem do meio para o final do jogo, justamente pela falta de técnica, né? O cara está cansado, ele não consegue mais muitas vezes lançar o ombro à frente. Termina que Uhum. ele bate a cabeça ali na região. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. E aí, talvez só para finalizar essa questão essa discussão sobre lesões, né? Aí tá a mais temida, e que o rugby me ensinou a estudar mais sobre concussão, porque é algo que se teme muito e que hoje em dia o cuidado se faz muito mais presente, né? Uhum. Então, hoje em dia já se pensa no cartão azul, onde o próprio árbitro ele consegue visualizar e perceber isso daí, e ele dá um cartão azul para o atleta. A gente não queima uma substituição, esse atleta ele é substituído e imediatamente ele sai. Ah, Hoje em dia, os padrões de retorno ao esporte de concussão, por concussão, está em torno ali de 12, 18 dias, Uhum. né? Quando se dá o cartão azul, esse atleta ele já está excluído diretamente por 21 dias. Então, Legal. se um cara que não é da área conseguiu visualizar e perceber, opa, parece que então tem uma concussão um pouco mais grave ali. Então, esse cara Uhum. ele já está afastado naturalmente por 21 dias, com estágios muito clássicos de progressão aí. Então, tem até um editorial que saiu recentemente, agora na British Journal, justamente sobre essa nova possibilidade. É uma regra que está sendo implementada ainda, possivelmente vai ser testada esse ano na Copa do Mundo, né? Ah, de 15 que vai estar acontecendo lá na França. Então, a concussão é algo que a gente precisa ter um cuidado maior, que Uhum. muitas vezes foi deixado de lado, mas que eu colocaria aqui como uma condição de saúde pública no longo prazo aí, em todos os aspectos, né? Massa, massa. Pode falar, Brunão. E olha como é legal a gente conhecer da modalidade, um pouco as especificidades ali, né? Porque 75% das concussões, normalmente, elas costumam acontecer no tackle, né? Uhum. E, normalmente, essa concussão ela acontece com o cara que está tacleando, né? Então, o Uhum. tackle, assim, ele serve para impedir o ataque, né, Yuri? Me corrija aí se eu estiver errado, né? Então, ele serve como um bloqueio para impedir que o cara que está com a bola consiga progredir. E e ela acontece com quem está fazendo esse gesto, né? Eu acho isso muito curioso, porque a gente sempre pensa no cara que está carregando a bola como sendo o que mais vai sofrer a lesão, e nesse caso é o contrário, e aí vai de frente com o lance da técnica, né? E a fadiga que o Yuri estava falando anteriormente. Massa. E até aproveitando, né, a gente vai trazer o nosso representante da parte de cuidados de emergências no esporte, que vai ser o Maureen Mansur, né?
Então a gente vai trazer uma grande referência do assunto. A gente vai gravar um podcast em breve com ele, uma pessoa muito querida, que em breve a gente vai falar mais dele. Mas eu acho muito bacana e acho que até a questão da concussão, ela é uma coisa que por muito tempo, né, trazendo um pouco do que eu sei do futebol americano, que ele foi uma coisa escondida por muito tempo, né, que é uma coisa que gera consequências graves a longo prazo, e isso indo para qualquer esporte como boxe, futebol americano, que tem esses traumas constantes, né, e geram repercussões muito negativas, neurológicas e realmente graves aí, que o fim da carreira, da vida das pessoas acaba sendo bem triste. Então, é um assunto que merece essa atenção especial. A gente vai trazer o Maureen para conversar sobre isso, mas é muito importante pela fala de vocês, né? Quem trabalha com rugby sai meio preparado para tudo, né? Então, assim, a gente vai das emergências às situações e até trazendo um pouco que o Yuri também já estudou bastante dor, o Bruno também estuda, e como que fica esse processo de dor, queixa, lesão, né? Porque eu acho que essa é uma das subjetividades do esporte, aonde cada modalidade traz essa percepção de uma forma totalmente diferente. Então, pensando num aspecto bem qualitativo do que a gente escuta, né? Como você falou, se o cara que é um jogador de futebol, ele tiver uma LAC, né, uma luxação acromioclavicular, ele vai ficar um tempo bem mais parado, tudo. No rugby vai ficar parado também tanto tempo quanto, né? Então, acho que é legal essas particularidades, porque é um pouco da cultura da modalidade, se adequar a isso, ele faz a gente refletir um pouco se eu estou tentando fazer algo não fisiológico que pode prejudicar mais, ou se realmente eu posso fazer isso, né? Então, acho que tem coisas bacanas para a gente conversar. Então, Yuri, se quiser começar, fica à vontade. Boa. Bom, o que eu vivi nesse ano de rugby é o padrão clássico do que são pessoas que têm perfil de enfrentamento. Diferente de todas as outras modalidades em que muitas vezes um contato que não gera nada, ele cai no chão, faz todo um teatro ali em volta, no rugby não. Então, isso eu aplaudo de pé os atletas ali, porque muitas vezes com lesões até de certa forma grave, uma luxação que aconteceu ali, a gente reduziu. Ah, ele quer retornar ao jogo e muitas vezes retorna, né? Bem como também essa condição de estar querendo sempre estar participando do momento ali do time, né? Então, se o cara ele está afastado, muitas vezes ele está afastado porque ele operou, Uhum, né? Dificilmente uma lesão, sei lá, vamos pensar uma luxação de dedo, que é algo que aparentemente é comum dentro do rugby, né? A luxação de dedo ali. Cara, a gente que fez algum esporte na vida, se luxou o dedo uma vez, a gente não consegue fechar a mão. Os caras estão recebendo bola que vem numa velocidade absurda nessa mão ali com uma bandagem somente, é. né? Enfim, então tem todo esse aspecto. Então, o padrão do rugby com que eu convivi foi um padrão muito de enfrentamento, né? Desse aspecto de dor. Existem, sim, claro, atletas em sua individualidade que têm uma dificuldade de lidar com dor. E Uhum, aí vem um padrão, talvez, de educação de alguns tempos atrás, do clube que ele veio, enfim. Então, é aquele cara que tem uma lesão no joelho e aí, quando se faz uma ressonância, diz, ih, esse joelho de 60 anos, cara, tá difícil, hein? Então, gera todo esse efeito nocebo ali e, a partir desse momento, a evolução dele começou a ser um pouco mais difícil, uhum, né? Bem como também a gente teve dois atletas lá com um padrão bem um deles até talvez borderline ali, se a gente pudesse pensar. Então, um padrão depressivo muito grande, já tinha acontecido tentativas de suicídio anteriormente. Então, talvez nesse momento aí eu agradecia ter estudado um pouco mais de uhum, entender o perfil e o padrão psicossocial desse cara. Muitas vezes ele não estava querendo, era só não treinar. uhum, E usava a dor como aquela condição, e aí sempre aumentado e tudo mais. Então, muitas vezes, o papel meu ali era muitas vezes de acalmar ele, trazer ele para uma atividade ali na beira do campo, só para ele estar participando do grupo, muitas vezes, né? Sem expor ele a uma situação ali que ele gerou um estresse nele algumas semanas atrás, de uma cobrança que estava sendo feita, exagerada, né? Então, eu acho que isso
talvez o esporte precisa ter um pouco mais de tato, né? Uhum. Claro, vão ter casos que é muito clássico e que o cara tá querendo dar o famoso migué ali mesmo, né? Ele só não quer treinar naquele dia. Outros caras não, eles têm um perfil e aí talvez essa noção de um comportamento psicossocial, de entender e até mesmo avaliar o comportamento desse cara no decorrer do tempo, vai favorecer a sua mudança de abordagem, tá? Então é aquela coisa, não é porque é o super atleta que eles não estão passando por problemas em casa, não é porque ele é um super atleta Uhum. que ele não tem, sei lá, uma insegurança ali dentro da posição. Até porque a minha realidade é dentro de uma seleção brasileira, né? Uhum. Então, tenho 3 caras que estão lá numa mesma posição, só que tem mais 5, 6 que estão querendo arrancar a cabeça desses caras lá de dentro. Sim. Então, se ele começa a cair o rendimento dele, possivelmente ele vai estar fora. Uhum. É muito mais fácil eu botar a mão na coxa e dizer, puta, hoje eu tô com a dor na coxa, cara, que eu não vou conseguir evoluir muito, não. Então, tem todo esse aspecto ali que a gente precisa entender e que o padrão de enfrentamento, na maioria das vezes, pode gerar ali o agravamento de uma lesão e a gente precisa estar atento nesse contexto aí de controlar ou não a intensidade de treino desses caras, né? Não sei se o Brunão vivia essa realidade também. O que eu mais percebia é que, assim, para alguns atletas, para grande parte deles, era como se fosse um mérito ele jogar quebrado, né? Uhum. Porque ele, principalmente o capitão, assim, ele fala, Bruno, eu não posso parar, porque se eu parar, o cara vai ver, vai achar que eu tô baixando um pouco, que eu tô mais devagar, e eu não quero passar essa sensação pro meu time. E aí volta de novo nos valores ali que a gente tinha falado de início, né? O lance da união, assim. Já aconteceu uma vez comigo, a gente estava num jogo que era uma semifinal para aquele processo que eu falei do Paulista, né? Que o capitão do time, faltavam 7, 10 minutos para acabar o jogo, era de 15, né, na época que a gente estava jogando. E ele chegou para mim e falou, Bruno, acho que eu quebrei minha mão. Acho que eu quebrei, tomei um trauma ali. Aí no que eu fiz, eu só apoiei assim, e ele chamava Arthur, né? Eu falei, Arthur, quebrou, porque já deu para sentir que estava rolando um movimento, né, na região do rádio. Falei, cara, quebrou, não vai ter jeito. Veio um outro do time, assim, que era um cara mais experiente e tal, ele falou, Arthur, volta, se vira. Eu falei, cara, não dá. Ele, não, agora ele não vai sair. Aí eu cheguei pro treinador, né, expliquei o acontecido, ele falou, cara, vamos ver o que que dá. Aí eu já fui correndo pro outro lado do campo, já peguei esparadrapo, falei, Arthur, vem cá rápido, pelo amor de Deus. Aí tentei enfaixar, ele conseguiu terminar o jogo, só com uma mão, e aí depois ele realmente estava com uma fratura e tal. Beleza. Aquele momento, acabou que foi legal, que foi importante, porque ele ajudou a construir o ponto da virada. Faltava 10 minutos, a gente conseguiu virar o jogo com participação dele. Mas na hora que ele saiu, eu chamei os dois, eu falei, ô, vocês estão de sacanagem, né? Porque olha o risco que a gente corre de acontecer alguma coisa mais grave. Mas eu acho que tem muito disso, é o perfil de Uhum. enfrentamento mesmo, né? O cara quer tá ali, tá na adrenalina do jogo e tal. Hoje eu olho e falo, meu, que perigoso que foi Uhum. isso, né? E a partir daquilo a gente começou a criar medidas mais educacionais, né? De mostrar o perigo de ter uma lesão, o que pode acontecer e tal. Mas eu acho que é uma história bem emblemática aí para mim, Sim. né? Para a gente pensar no quanto que dá, o quanto que não dá e como que a gente consegue lidar com aquela condição ali naquele Sim. momento, né? Eu acho que a maior questão da fisioterapia esportiva de alto rendimento é essa decisão rápida, né? E o que que a gente consegue fazer de ação. Então, assim, essa preparação psicológica do fisioterapeuta, né, de toda a equipe médica nisso, ela tem uma complexidade muito grande. E com certeza, quando a gente volta um pouco nessas histórias, a gente ainda fica pensando, caraca, poderia ter dado muito ruim, né? Mas é isso, o resultado final ele foi positivo, então a gente também vê muitas vezes utilizando esse discurso para falar que realmente é assim que tem que ser, né? Então tem várias questões que a gente precisa colocar, que eu acho que a maior complexidade é você em poucos minutos, segundos, decidir se continua ou não continua, vai ou não vai, né? Então todo mundo que trabalha com alto rendimento tem que tomar essa decisão e você tem que conseguir olhar o máximo de aspectos possíveis, né? Eu acho que desde questões técnicas, adaptações mínimas, né, para realmente você deixar o mínimo de risco possível, né, aquele atleta em campo. Então, são situações que pode ser uma vitória que vai levar para um lugar novo e que pode ser o último jogo junto. E aí, Exato.
qual que é essa balança, né? O que que pesa mais, o que que pesa menos? É extremamente complexo pensar nisso. Eu acho que entra desde questões éticas do esporte em si e filosofias, reflexões que a gente, como fisioterapeuta, tem que ter constantemente para não criar uma regra única, né? Eu acho que se você parte de um princípio que você é experiente e você sabe decidir todas essas situações, você nunca para refletir, né? Eu tenho certeza que nessa época o Bruno não tinha tantos conhecimentos de dor como ele tem hoje, né? E mesmo assim entender essa repercussão, e como o Yuri falou, né? Esse enfrentamento excessivo nesse momento, o que que é, né? Então, já que a gente tem o avoidance, que a gente sempre fala na cronificação da dor, a gente também tem esse excesso de enfrentamento que também repercute de forma negativa, né? Então, quando a gente fala desse perfil do atleta, a gente tem que entender, e isso tá muito, é muito construído socialmente, né? Então, tem um estudo muito bacana, assim, que eu sempre coloco na minha aula de dança, que é em relação a essa perspectiva da dor da bailarina, e tem falas muito parecidas, né? E eu já escutei um monte de amiga minha falando assim, nossa, aquele dia que eu dancei com o dedo fraturado, né? Com alguma luxação, e vira um prêmio, né? Então, assim é uma coisa a se pensar. Eu acho que não é um lugar que eu gostaria de criar regra, é um lugar que vai acontecer com todo mundo que trabalha nessa área, mas a gente precisa pensar melhor nisso, né? Bom, indo para os momentos finais aí, Yuri, me fala aí, quem quiser trabalhar com isso, tem como se preparar ou é só no campo de guerra mesmo? Tem sim, cara. A preparação, ela se dá desde a sua formação, né? Então, quando o pessoal vem sempre me perguntar, cara, se aprofunda desde da parte da cinesioterapia, que eu acho que é o principal, que é a base para a fisioterapia de qualquer setor, não só da esportiva, mas do cara que vai para o hospital, do cara que vai para a neuro, enfim, qualquer um, uma boa cinesioterapia, isso vai ajudar. Hoje, no rugby especificamente, né? Então, novamente levantando a bandeira aí da World Rugby, para Uhum, competições internacionais, ou até mesmo características que trazem ali campeonatos de uma expressão um pouco maior dentro do cenário nacional. A gente precisa ter formações específicas, que é dado de forma gratuitamente dentro da World Rugby, né? E elas precisam ser revalidadas a cada 2 anos. Isso é feito hoje no Brasil, né? Já por instrutores nacionais aqui. Então, acontece em 2 dias, né? O nível 1 e o nível 2. Então, para uhum. eu atuar na beira do campo ali, eu tenho que ter o nível 2, né? Então, tem que fazer o curso completo ali de atuação. Então, e é dado somente para quem é da área da saúde, né? Então, médicos, físicos, o pessoal que está mais na linha de frente ali. O nível 1 é o nível básico de pronto atendimento e que se pede para que todos que estão ali no campo tenham pelo menos esse mínimo de noção. Então, boa parte dos atletas, técnicos, até mesmo os caras que gostam de rugby, né? Muitas vezes é aberta a comunidade leiga, né? Para fazer parte desse processo. Então, o nível 1 é uma boa discussão que é gerada ali, e o nível 2 ele vai especializar um pouco mais para a área da saúde, então cuidados ali com o trauma imediato. Então, o Malren possivelmente vai trazer tudo isso, né? Postura em bios que a gente tem que trazer, como deslocar esse atleta, se precisou de um auxílio para acesso de vias aéreas, enfim, todo esse aspecto precisa ser feito, né? Então, se eu quero trabalhar no rugby hoje em dia e que eu quero muito que isso aconteça como uma escola para todos os outros esportes, que você tenha um mínimo de noção que você precisa apresentar na hora que está fazendo a inscrição do staff técnico. Eu preciso sempre estar mostrando o meu certificado lá do nível 2 para poder atuar, senão não tem pessoas para atuar ali na beira do campo. Então, Maravilha. isso daí é um ponto importante, interessantíssimo, que eu acho que poderia ser regra a nível de esportes, né? Pelo menos uma noção básica para conseguir fazer um bom pronto atendimento ali imediato. Massa, massa. Bruno, alguma sugestão, alguma ponto final aí para discussão? Não, acho que acho muito interessante que o rugby ele consegue. Eu sempre falo que é um esporte que dá a sensação de ser muito organizado, né? Justamente por conta da influência da confederação, das determinações que a confederação passa para os clubes e da forma como isso é feito, seja a nível nacional, nível internacional, né? Então, o exemplo que a gente tem dessas certificações é justamente isso, né? Eu acho que é indispensável, igual o Yuri falou,
quem quer trabalhar com esporte, não especificamente só com rugby, né, precisa ter noções básicas desse pronto atendimento. Eu acho que isso vem muito ao que a sua fala anterior, né, Foucault, de você vai ter que tomar decisões rápidas e você precisa estar preparado para aquilo. A gente precisa ter a teoria, a gente precisa ter a prática para conseguir tomar as decisões mais acertadas aí possível, né? Uhum. Porque isso pode impactar diretamente na carreira de um atleta. Então é importante a gente estar preparado para isso. Muito bom, muito bom. Então, acho que é isso, gente. A gente discutiu bastante aspectos, né? Eu vou fazer o favor de assistir um jogo de rugby agora com todo um olhar diferente, tá? Para realmente conseguir entender e deixar mais visível isso. Acho que é uma questão da vivência, né? Que a gente precisa ter com a própria modalidade, né? Não sei se o Yuri aprendeu a jogar rugby, mas qualquer coisa, quando a gente se encontrar, ele vai me dar algumas dicas aí. Mas realmente eu acho que é um processo muito bacana que a gente vai viver agora na empresa, no Fisiortopedia, que a gente vai imergir nessa parte esportiva para a gente conseguir colocar as particularidades que realmente fazem diferença para a formação do fisioterapeuta, para realmente a gente conseguir ganhar espaço de uma forma que a gente sempre reclamou, assim, de certa forma, que não teve no esporte em si, e eu acho que a gente está numa fase bacana de muitas conquistas, né? E para fechar aqui, parabenizar de novo o Yuri pela sua nova conquista, seu novo emprego aí. Então, estará indo para a terra do nosso baiano Lucas Neri, né? Então, espero que você tenha bons ventos. A gente provavelmente estará junto lá na Sonaf também. Então, parabéns, Yuri. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Vamos para mais agora. Bom, então acho que é isso. Finalizando o episódio, queria agradecer a presença do Thor, que também vocês devem ter visto aí pelas câmeras, tá? Que é o cachorro deles, o filho deles, né, na real. E aproveitar e mandar um beijo para a Cacá. Olha o Thor aqui. Então é isso, pessoal. Bruno, muito obrigado pela companhia aí, por me ajudar aí a rostear esse episódio. Um grande abraço, até o próximo episódio e valeu!